Shalom, irmão Valdo. Shalom a todos presentes. É uma honra estar aqui na casa do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao culto número 12. A gente vai fazer a oração da contagem das filhas de Israel e dos filhos de Israel. É um mandamento do Altíssimo para toda a humanidade, né? Não somente as filhas de Israel, mas a toda a humanidade. É um recenseamento, é o IBGE do Criador. Hoje é o número 46, a oração de número 46. A irmã comeu alguma coisa ruim? Imagino. Agora está em jejum? Isso é bom, né? Porque aí vai ter uma purificação, né? E lá dentro da semana não tem perturbador. Já teve a tormenta, Deus mudou a cabeça. Sim. Quero agradecer a presença do Altíssimo Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo, Yahweh dos Exércitos, à sua casa. Está iniciado o culto número 12 ao Todo-Poderoso, nesse momento, pelo mérito de Yeshua, Yahushua HaMashiach, iniciamos o culto da Parashá e viveu Parashá Vayeri, uma porção extremamente magnífica do Altíssimo, que comentamos um pouco dela ontem. Hoje a gente vai tratar dela na Haftará, ou seja, nos altos dela, né? A parte mais sublime, mais acima da nossa compreensão, que é, no caso, 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 12, e depois a gente vai fechar com 1 Pedro, de 1, 3 ao 9, a gente vai tratar desse assunto essa noite, tá? O Eterno vai nos causar aí essa alegria, essa benevolência, esse apoio, essa moção da nossa alma, de como nós vivemos na presença dele, né? E como a gente vai estar no mundo vindouro. Muito bem. É bom nós entendermos que o Altíssimo está tratando o seu povo no processo de julgamentos, tá? A gente está num período de juízos, todo o planeta, né, todas as nações estão em juízo, e nós temos que ter cautelas, né, em tudo que a gente faz, pelo fato do Altíssimo já estar aí transbordando a taça da Babilônia, né? Um vinho embriagador terrível. Esse vinho já está entornando sobre a taça, e o Eterno está causando aí a separação do joio e do trigo, né? É bom entendermos que essa congregação aqui, ela está desentupindo os tubos, né, energéticos que todos nós temos, né, na árvore da vida, através da tefilá, da obediência também, né? E esse tubo que muitas pessoas estão entupidas é através da humildade, né? Então, quando nós somos humildes, o Eterno usa a gente e automaticamente é desentupido esse tubo para a compreensão da sabedoria, do entendimento, da beleza,
da força do poder, da bondade, né? Da vitória, tá? Então, tudo isso a gente vai falar hoje, tá? Através de 1 Reis capítulo 2, tá? Vamos falar também do irmão Pedro, 1 Pedro também, que deixa eu ver aqui, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, a gente vai tratar desse assunto extremamente importante para nós. Iarro dos Exércitos, está aberto a sessão solene número 12, que Vossa Majestade nos abençoe, nos protege, nos livre de todos os males. Nós agradecemos pelas dádivas, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, né? Pelos cartões, pela sua benignidade com as suas almas. Ó Eterno, o Senhor fale com as suas filhas, seus filhos essa noite aqui, não só hoje, mas amanhã e todo sempre. Que essa noite seja uma noite totalmente de transformação, né? Uma noite que nós vamos trazer o avivamento do dono da Arca da Aliança, né? Vamos crescer espiritualmente, vamos galgar a luz do Altíssimo. Nós estamos aqui para receber a luz do Senhor, né? Através da palavra. E o Eterno vai falar com as suas filhas, com o irmão Valdo, a você que está assistindo também esse videotape, né? A todos nós aqui do bairro. Eterno, entra com providência em cada casa da sinagoga aqui, da vizinhança, que o Senhor venha desobstruir todo o mal das casas aqui, das vizinhanças. O Senhor venha trazer emprego e trabalho digno para as almas aqui da Rua 10, do bairro Planalto. O pessoal do Planalto sempre me tratou muito bem. Eu já frequento aqui há 16 anos o bairro do Planalto. Já preguei em todas as igrejas do Planalto aqui, quase todas, né? Menos a Batista e a outrazinha que tem ali. Mas as demais eu já preguei, outras já fecharam, todas eu já preguei. As casas também. E agradeço, Eterno, pela sua bondade, a ajuda de baixo, a Casa do Caminho, o pessoal também de Itaparica, o pessoal do Bosque, né, do Jardim Azul, Bosque Azul. Ó Eterno, que o Senhor entre em providência em cada família essa noite, com o seu poder, com a sua espada, limpando todo o mal dos bairros aqui. Ó Eterno, das famílias, das meninas, das mulheres, das mães solteiras, das anciãs, dos anciãos, dos cadeirantes, das pessoas que estão com problema de visão espiritual, problema de visão física. Ó Eterno, entra com providência no cérebro das pessoas que estão com problema, bloqueio energético, problema de raciocínio, problema mental. Ó Eterno, o Senhor tem poder para isso. Nós acreditamos que Tu pode curar cada alma esta noite aqui. Cure, Eterno dos Hebreus, a mente de cada vaso de honra aqui presente, a todos que estão aqui também na live. Eterno, entra com providência na casa de Tânia, lá na Aroeira, a próxima casa dela também, na região do centro-oeste do país, na região de São Paulo. Ó Eterno, que o Senhor venha abençoar a casa do irmão Valdo, no distrito de Trapiche, pessoal de Porciúncula. O Senhor venha estar entrando com providência. Na casa do irmão Gelson, o novo membro aqui da congregação, nós pedimos a Ti que o Senhor interceda sobre aquele homem, que ele possa ser transformado através da Torá, através do Taná, através da Brit Hadashah, e que o Senhor venha estar de encontro com todas as suas filhas e filhos essa noite. Amém? Amém. Vamos fazer a tefilá agora, a oração agora da contagem das almas, que diz: pela unificação do nome do Santíssimo, bendito seja Eterno sua presença, com temor amoroso e amor temeroso, para unificar o nome do Criador, unidade perfeita, em nome de todo o povo hebreu, eis que nos apresentamos para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. Contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tivesse trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contarei 50 dias,
com todos os mandamentos relacionados sobre ela, para aperfeiçoar sua essência no plano superior, assim trazer shalom de espírito, aquele que nos fez e atender à vontade do nosso Criador. Seja sobre nós a bondade do eterno nosso Criador, estabelece tudo sobre nós, as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos estabelece-as. Queira o Todo-Poderoso nos favorecer. Ó eterna, a tua bondade é perpétua. Ó Criador, não abandones a obra de tuas mãos. Clamo ao Altíssimo, que sempre nos dispensou proteção. Eu te vi passando no teu sangue, né? E eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Sim, eu te disse, vivas por meio do teu sangue, com a permissão dos senhores e mestres, com a permissão dos céus. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, bemit votado, vetzivanu, Raul Sefirah, Romé. Eu disse, bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, santificados por seus mandamentos, e nos ordenaste quanto à contágio do Homer. Rayon Shinshá, Verbaim Yolomer, Sheren Shinshá, Shavuot, Verbaim, amém. O que eu disse? Hoje é dia 46 do Homer, ou seja, 6 semanas e 4 dias. Amém. Ó Eterno, faça restabelecer o serviço do templo em seu lugar, prontamente em nossos dias, e todos dizem, amém. Ao mestre do canto, instrumento de corda, um terrelinho, um cântico. Que o Altíssimo nos conceda a sua bondade e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer o seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho entre todas as nações, só Yeshua. Ergo-te bondade todos os povos, que todos eles cantem teu louvor. Alegre-se, rejubile todas as nações. Por quê? Com equidade as julgarás, pelo caminho reto as conduzirás. Ergo-te bondade todos os povos, que todos eles cantem teu louvor. Possa então a terra produzir abundância seus frutos. Queira o Altíssimo nos abençoar, sim. Queira ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Oração de Ana. Rogamos-te que desastre com o poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido, exalta-nos, purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos que preserve com a menina dos olhos que defende a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, ortorga-lhes com a tua justiça benevolente e contínuo galardão. Tu que és o mais alto e Kadosh, guia o teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado em unidade, volte para o teu povo que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo honroso reino é eterno. Amém? Amém. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Criador. Shalom, irmã Leda. Adonai abençoe sua quitativô, sua quitexê, sua entrada e a sua saída. Abençoe também a irmã, eu esqueço o nome da irmã, irmã Michele. Que o Altíssimo abençoe a irmã Tânia, que o Todo-Poderoso abençoe o irmão Valdo, abençoe a você que está aqui também, assistindo a live. Sim? Bendito sejas. Pois não? Daqui a pouquinho, tá bom? Eterno dos Hebreus, que Vossa Majestade nos conceda a sua vitória, a bênção, que Adonai seja conosco. Ó Eterno dos Hebreus, nós estamos muito felizes por essa oportunidade. Terminamos agora um Shabat magnífico, né? Agora no pôr do sol. Foi um Shabat grande, Shabat Gadol, né? Sábado foi o Shabat de lua minguante, ela encerrou-se. Hoje ela está neutra, né? A gente não vê ela no céu, é um Shabat. Todas as vezes que termina a lua minguante, entra um outro Shabat. Os judeus da diáspora, os judeus remanescentes atuais, eles contam o Shabat a partir, irmã Tânia, de amanhã, quando um fiozinho de luz da lua aparece no sol, no céu. Então, eles contam, irmã Tânia, do primeiro dia mais 6. Por que eles contam assim, irmã Leda? Porque eles ficaram 70 anos na Babilônia. E na Babilônia era proibido guardar os mandamentos, né?
e quem guardasse perderia a vida. Então eles marcavam os dias de mês novos com um fio da lua nova. Só que isto, perante as escrituras, é errado, porque o Shabat do Altíssimo é zero, não tem lua alguma. Quando é zero, é um Shabat. O julgamento do Altíssimo são dois: um meio-dia para os homens, um meia-noite para as mulheres. Em Matitial, conhecido como Mateus, o noivo veio que horas, irmão Valdo, buscar a sua noiva? Foi 9 horas da noite? Não. Foi 15 para as 3? Que horas, irmã Tânia, que o noivo veio buscar a sua noiva em Mateus? Meia-noite. Então, à meia-noite, o noivo vem buscar a sua noiva prudente. Ok? Então, a calibração de julgamentos do Altíssimo é, irmã Tânia, meio-dia e meia-noite. Tá bom? Então, portanto, nós entendemos que o tempo do Criador em lua nova é zero, não é um fio de luz, porque aí já se contou um dia. O Eterno não começa a contar do 1, ele começa a contar do 0, não é isso? Tá bom, irmã. Depois nós, a congregação, vamos dar uma gratificação, uma lembrança para a irmã Michele, tá bom? Então nós, bendito sejas tu, estamos reunidos essa noite para a gente tratar do nosso viveu, o Vaierri, né? Uma forma exata que Jacob conviveu ali na terra de Gósen, né? No Egito. E assim somos nós também. Ontem o Eterno, na letra Num, no capítulo 50, tratou sobre a retificação do perdão, né? E nós recebemos o perdão do Altíssimo aqui, em comum acordo. Foi muito bonito em a gente liberar, irmão Valdo, o perdão a todas as pessoas que nos ofendeu, de forma indireta ou direta, e isso causa uma libertação genuína para nós, né? Porque é terrível você cozinhar, você cultivar, você emendar, engrenar, ficar imaginando aquele ódio meses e meses, né? Por aquela ferida que aquele homem ou aquela mulher lhe causou. Mas isso não é bom para nós que somos alma do Senhor, não é isso, irmã Michele? Nós temos que liberar o perdão a todas as almas que ignorou o nosso amor, né? Mas ele me bateu. Sim, mas o Eterno já liberou, né, o perdão a essa pessoa que te atingiu, que te lhe fez má, né? Fez uma maldade contigo, né? E quando a gente se libera desses espinhos, desses carrapichos, a gente torna-se uma nova mulher, uma nova criatura, um novo homem, uma nova ser, né? Uma forma renovada de ser na sociedade. Tá bom? A gente vai agora, gente, sem mais delongas, abrir 1 Reis, capítulo... O capítulo é 2, o versículo do 1 ao 12. A gente vai tratar dessa Haftará, tá bom? 1 Reis, capítulo 2, é um conselho do rei Davi ao filho Shlomo, tá bom? Nós vamos tratar disso. Nós vamos tratar dessa Haftará, de uma forma de viver. 1 Reis, capítulo 2, o versículo é 1, tá bom? A minha é diferente. Isso, a gente vai ver aqui, capítulo 2. Aqui é Samuel, é mais para frente um pouco. É aqui embaixo, ó. É aqui, irmão. É o capítulo 2, versículo 1 em diante. Bom? É aqui, ó. Bom?
É bom nós entendermos que nós estamos, como eu falei no início da fala, o Altíssimo está no processo de julgamento, né, sobre as nações. Então é muito perigoso a gente quebrar mandamento, a gente sair da vontade do Altíssimo, tá? A gente tratou ontem aqui que quando nós quebramos o mandamento, a gente dá alimento ao anjo da morte, né? Isso é muito perigoso. A gente viu sinais terríveis ontem no ônibus, né? Foi terrível. Hoje a gente veio bem pela linha azul, né? Pelo Jardim Azul aqui, foi muito bom. Mas há momentos difíceis que a gente vê coisas tremendas. Então vamos lá. 1 Reis capítulo 2, que diz: aproximaram-se os raiões da morte de David, né? Aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Xislomó, conhecido como Salomão, seu filho Lemor, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Até aqui, primeira parcial, tá? Todo homem tem que sadique, toda mulher também tem sadiquim, ou seja, justa. E nada verás a Deus. Isso, essa pessoa, ela tem uma vibração com os seus raiões, com os seus dias, né? E a gente sabe o dia de mérito nosso, né? Todos nós temos essa ciência. A gente aqui foi tratado há 15 dias atrás sobre o que viria dia 12 de maio, né? Aí há 7 dias atrás nós comentamos aqui mais uma vez, né, sobre a profecia do dia 12, e dia 12 infelizmente nós perdemos o tio da irmã Leda, né? Nós comentamos aqui. Então, quando a pessoa é uma pessoa justa, quem é essa pessoa justa? É a pessoa que vibra o mandamento, a Torá. Então a gente sente, né? Desde quando eu preguei lá na casa de irmã Leda, eu já senti alguma coisa, mas eu fiquei acanhado em dizer a verdade, né? Eu senti que algo ia acontecer na família de Leda, né? Então esse mecanismo é uma forma de nós se aproximarmos dos nossos raiões, irmãs e irmãos. Nós temos essa configuração pelo fato de nós estarmos sempre lidando com a Kadosh Torá, entende? E aqui aproximou-se os dias do rei Davi, né? Ele deu uma ordem ao seu filho, né, para que ele se esforçasse, ele agisse pela beguvurá, pela força e poder, e ser Ish, né? Ele pediu que o filho fosse Ish. Mas por que o rei Davi, irmão Valdo, pediu Salomão para que o filho fosse homem, né? Por que o pai disse isso a ele? Porque hoje, irmão Valdo, a sociedade que nós convivemos com ela, nós não vivemos nela, nós convivemos indiretamente nessa sociedade, né? Ela causa a formalização pervertida das ações, né? A sociedade hoje, ela perverte o seu juízo a todo tempo. Tá bom, irmão? Tá bom? Ela perverte o juízo. Bendito sejas, né? É uma sociedade que todo cuidado para nós, né, é muito pouco. Bendito sejas. Então nós temos que ter essa precaução, irmão Valdo, e se esforçar para se manter no caminho, sermos íntegras, almas íntegras, valorizando a nossa alma animal, tá? Então observe-se que o Melech David, o rei Davi, ele foi extremamente zeloso com Salomão, né?
E essa noite o próprio Todo-Poderoso é conosco, porque Ele pede, esforça-te, ser inchar, mulher, né? Ser ish, homem, ser a sua propriedade, a sua própria pessoa, né? E assim a gente deve subsistir, se manter. A gente não pode fraquejar na nossa labuta, na nossa forma de caminhada aqui na terra. Ele disse aqui, Zarro, no 3, guarda a tsav, a ordenança do Altíssimo, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mitvots, que é mandamentos, os seus shoftim, os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moshe, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então, o nosso Melech David, o rei Davi, admoestou o Salomão para que ele guardasse os testemunhos. Quem são os testemunhos nossos, irmão Valdo? Moshe, Sansão, Yafté, os 70 juízes, Aharã, Miriam, Débora, Cã, Iafé, Shem, todas essas pessoas são testemunhos, irmã Tânia, o próprio Noa também, do Altíssimo para conosco. Então, essas testemunhas devemos guardar para nós obtermos a felicidade de estar junto com o Altíssimo. Assim também os mandamentos. Observe-se aqui no 3, irmã Tânia, representando o camelo, que não é o mandamento, mas sim os mandamentos. Está no plural, tá? Por que os mandamentos? Porque não é só um, são 10, né, irmã Leda? Não é apenas um, né? São estatutos que a gente vai estar tratando na próxima semana sobre estatutos, né? E também a questão dos caminhos, né? O caminho do Altíssimo, irmã Tânia, não é o caminho que as nações impõem sobre nós. Fique claro sobre isso. E não só isso, mas qualquer tipo de pessoa que faz parte da nação. Geralmente essas pessoas, ela impõem que você adequa a sua trajetória ao caminho delas, ou deles, né, irmão Val? Só que nós temos que ter cautela e precaução, porque o caminho do Altíssimo não é o caminho das nações, tá? Já começa na questão da obediência, né? Porque se você observar essa asa imensa de Macaé, você vai ver que só aqui guardou o Shabat de ontem e de hoje. A maioria estava na praia, cachoeira, churrasco e afins. Então são pouquíssimas pessoas que seguem o caminho do Altíssimo, tá? E a frequência, irmãs e irmãos, do caminho do Altíssimo é uma frequência extremamente diferente da frequência energética das nações, né? Nós temos a frequência Schumann, que ela é universal, né? É um selo energético que o Eterno traz para calibrar as plantas, o mar, a terra, os nossos sentidos, né? Hoje parece que ela está no número 41, a frequência Schumann, tá? E a gente tem esses selos energéticos sobre nós, a frequência Schumann, a frequência da energia elétrica, a frequência emanada dos homens, a 5G dos celulares, que tem torrado todo o sistema neuro das pessoas, principalmente quem tomou a vacina, né? Dá muita dor de cabeça, perde o sono à noite, se o telefone estiver ligado, né? Então a frequência 5G, ela consome os neutrinos da pessoa, por isso a pessoa perde sono, fica irritada, dá muita dor de cabeça, enjoo, né? Então essas frequências são selos
energéticos, são caminhos do Altíssimo que podem nos elevar ou nos abater. Vai depender da nossa comunicação e verbalização dos mandamentos com o Altíssimo, tá? Porque ontem a gente viu um exemplo ferrenho, né, no ônibus, né? Nós vimos pessoas mortas, irmão Valdo, no ônibus. E isso é triste, né? Você vê seres humanos na rua mortas, vivas, mas na realidade estão mortos. Porque a frequência que essa pessoa adentrou, matou ela ou ele, né? Então aqui no 3 o Eterno pede-se que para a gente guardar a ordenança do Todo-Poderoso, né? É o que a gente tem feito aqui, é uma labuta muito forte. A gente vai contra o sistema, né? O sistema impõe a gente ir para outros caminhos, mas nós fazemos a vontade do nosso ave, né? Do nosso Pai, e estamos a guardar os estatutos também, né? Não só os mandamentos e também os juízos, mas os estatutos. Então, irmã Tânia, ser do Altíssimo, ser como é aqui nesse momento, atender os estatutos do Altíssimo, não é do jeito que nós queremos, como as abadias fazem, né? E as nações fazem do jeito que quer, a hora que quer, como quer, a roupa que quer, o linguajar que quer também, né? Para tratar da palavra, mas com o Eterno tem estatutos específicos, né? E quero abrir um parênteses também sobre a Lei 380, 360, 380. Deixa eu só confirmar aqui que na presença do Eterno não pode haver variações. Deixa eu só pegar a página 36. É rápido. É rapidinho aqui. Página 35. Deixa eu ver. Então, a Lei 318 e 319 trata do defeito, né? E a gente tratou ontem aqui, ontem e semana passada, dessas leis, a questão do defeito. O defeito diante do Altíssimo está na nefesh, na alma, e também na alma animal, tá? Então, é muito relevante a fala do defeito, porque às vezes a pessoa pode achar que é algo pessoal, mas não é isso, né? O defeito é a falta de compreensão da realidade do Altíssimo. E assim os estatutos também, né, irmão Valdo? O Estatuto do Altíssimo não é o Estatuto do Vasco e do Flamengo, né, irmão Valdo? Nem das leis dos senadores lá em Brasília. O Estatuto do Altíssimo tem uma regra básica para se portar diante do Criador. Na oração da noite, aqui no momento de culto, sessão solene, né? Em todas as áreas, irmã Tânia, de nossas vidas, existem estatutos específicos. Nós falamos um pouco da frequência até dentro
da nossa casa, que na cozinha tem um clima, né? Aí você sai da cozinha, você vai para um quarto que não é seu, você sente que ali tem uma energia diferente, né, irmão Valdo? Você vai para a sala, tem uma outra energia, é incrível, dentro da nossa própria casa. Você vai para o corredor, tem uma outra energia. Você abre a porta da sua casa, vai lá para a rua, já é uma outra energia. Então o Eterno tem uma forma peculiar de tratamento com o seu povo, tá? Não é de qualquer maneira que nós se portamos diante do Altíssimo. Fique claro sobre isso, tá? E aqui no número 4, o Eterno diz, versículo 4: para que o Altíssimo confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, essa perpétua, irmã Tânia, essa aliança do Altíssimo com Davi, de forma perpétua, o Eterno colocou um pronome oblíquo, se, né? Ele colocou um tal ali na conversação. Se seus filhos andassem fielmente, corretamente, com todo o seu entendimento, né? O coração representa a árvore da vida de entendimento, a Binah, tá bom? E com toda a sua nefesh, que é a alma, né? Então nunca disse se te faltará sucessor no trono, ou seja, será de uma forma perpétua a linhagem de Davi sobre o reinado nas terras de Israel, tá? Na configuração israelita. Mas ainda assim, se a filiação do rei Davi não for fiel, não for de corpo e alma, então virá um outro sucessor, Baruch Hashem, Baruch Haba, para reger Israel. Agora vamos abrir um parênteses, dentro desse parênteses que eu abri, e vamos perguntar para nós mesmos: atualmente Israel tem o sucessor do rei Davi? Irmã Leda, irmã Tânia, você que está assistindo aí, irmão Valdo, ali em Israel atualmente tem algum sucessor de Davi regendo o país de forma como reza a Torá? Não tem, irmã Tânia. Não tem. Então é bom nós entendermos que o Altíssimo, ele já vê, irmã Tânia, o futuro, porque ele é dono do Lozeman, do não tempo. O Eterno está acima de Kairos, acima dos mundos, né? O mundo que o Altíssimo habita chama-se Aion. É um mundo que lá é 1 bilhão de anos para trás ou 1 bilhão para frente. Lá ele já sabe o que vai acontecer amanhã à noite em Macaé. Né, irmã Tânia, irmã Leda? O Altíssimo já sabe o que vai acontecer no final do ano em Macaé todo. Nós não sabemos. Nem o que vai acontecer 8 horas da noite aqui. Mas o Altíssimo já sabe, né, irmão Valdo? Portanto, foi por isso que ele colocou esse pronome oblíquo aqui no 3, né? Na gematria do camelo aqui, né? Então, o que a gente entende com isso? Que o Eterno só vai ser peculiar, unânime, nas nossas existências, irmã Tânia, se a gente for fiel a Ele, a palavra dele. Observe-se que aqui na congregação há uma grande resistência da comunidade estar aqui. Mas pouco a pouco, tem chegado pessoas. Então, na medida que a fidelidade no sacerdócio, né, é evidente, o Eterno será conosco.
entende? Então, isso é muito importante a gente frisar essa mecânica com o Criador, porque virá almas que do Altíssimo, almas que não pertencem ao Criador, que são almas arrogantes, petulantes, que se explodem por qualquer coisa. Essas almas, elas não vão ler os 10 mandamentos, entende, irmã Tânia? Não vão ler, elas não lêem, não tem como, elas são arrogantes. Então, essas almas não estarão no mundo vindouro. Então, para estar conosco aqui, são almas que têm o gadelut, o altruísmo, uma forma honesta, sincera de ser diante do Criador. E o Eterno tem essa sucessão ao trono dele quando nós aferimos o gadelut, né? O altruísmo, a humildade. Não basta a gente ser sincero. Nós, irmã Tânia, temos que ser honestas diante da Kadosh Baruch que encontra-se aqui, né? O Altíssimo, ele tem uma proposta com as almas aqui presentes, a você também que está aqui assistindo a live, e o Eterno transformará a nossa forma de viver, o nosso Vayechi, né? Saindo da configuração egípcia, mesopotâmica, né? E vai transformar todo o nosso ribossomo, né? Nosso ácido nucleico vai mudar tudo. A fita do RNA nossa será transmutada, transformada com o nome real do Criador, né? Porque lá atrás houve perversão de valores. E por isso, hoje a gente vê vários tipos de raças com comportamentos bem distantes da Torá, né? Porque aquele sangue que a gente vê, que a gente nota, melhor dizendo, não é com a portabilidade da frequência da guanina, citosina, tinina do Altíssimo. As 4 potências, né? A parte do Eterno que tem o seu nome assinalado na corrente sanguínea, né? São pessoas que têm outros DNAs, irmã Tânia, e por isso você vê essa Hamas, né? Violências que a gente tem visto na sociedade, né? Ele pega, bate na mulher, né? Na moça, faz covardia, a gente vê muito, né? No estado de São Paulo, Rio de Janeiro também. Então, essas raças, elas não têm o DNA do Altíssimo. A classe ribossomal, né, a parte do ribossomo, a parte do ácido nucleico, a parte do DNA deles é extremamente pervertida, tá? Não tem empatia, não tem zelo, não tem amor à palavra, é preguiçoso, né, irmão Valdo? Tem ódio da Bíblia, ódio dos 10 mandamentos. Quando fala no Altíssimo, ele te olha com ódio, né, irmão Valdo? Olha com raiva, né? Então, eles não têm, irmãs e irmãos, parte com o Criador, né? E o Eterno aconselhou ao David, e David passou para o seu filho Salomão, porque ele sabia, né? Da grade que Salomão entrou, né? Salomão se envolveu com 1000 mulheres, né? Então, por isso que David aconselhou a ele que, se os seus filhos fossem sinceros diante do Altíssimo, de corpo e alma, eles vão fazer parte do reinado posterior de Israel. Mas se não obedecer a palavra, a filiação do Salomão certamente não ia ser rei de Israel. E hoje foi dispersado, né? As tribos hoje estão dispersas. Ninguém sabe quem é Aser, quem é Naphtali, quem é Dan, né, irmão Val? Hoje no mundo você não sabe quem é Aser, quem é Zebulon.
Quem é de Levi? Levi a gente sabe que nós somos, né? Pelo nosso comportamento aqui, né? Mas é muito difícil você saber quem é de Judá, né? Se espalhou, fizeram a miscigenação, misturou com as nações. Hoje Israel político tem link com idumeus, né? Aqui fora, né, no Brasil, em outros países, os remanescentes são mais sinceros do que o próprio povo da terra lá, né? Quantas remanescentes nós conhecemos que têm compromisso com o Criador, né? E muitos que moram lá não têm, porque agora, a partir de amanhã, vai inaugurar, lá perto do Mar Morto, um clube, um baile de perversão de valores, a partir do dia 18, que é amanhã, né? Aliás, iniciou hoje, né? Então, lá em Israel, essa hora já são 2 da manhã. Lá iniciou um grupo, um clube de perversão de valores, lá no Mar Morto, né? Segundo informações aí. Então, aqui o Eterno, essa noite, traz esse conselho para nós, né? A gente tem que ter uma forma exata de viver para não causar danos espirituais e acarretar a punição de carete. Carete é, em hebraico, chama-se cortada. Essa alma é cortada da presença do Altíssimo e o Eterno não aceita mais essa alma, tá? Versículo 5 que diz: também tu sabes o que me fez Ioabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Ieter, os quais matou, e em tempo de Shalom vingou o sangue derramado em tempo de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em Shalom. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gealita, o Geleadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Semei, filho de Gera, filho de Beiamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto a Iarden, e eu, pelo Aldonai, lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhes há de fazer, para que faças com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. E David dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de David. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então a gente aprende essa noite, nessa Haftará, que o conselho dos nossos pais é primordial para o desenvolvimento das nossas criações, tá? Meu pai me deu bastante conselho, né, sobre trabalhos, para mim nunca agir aqui em Macaé, em qualquer lugar, na emoção. Todo trabalho, ele sempre me chamou a atenção. Faça contrato, no preto, no branco, para não levar prejuízo. Não olhe o serviço com emoção, com amor. Olhe com razão, porque ele é teu inimigo. Cada dia do trabalho você tem que abater ele, não o trabalho que te abate. E através dele você ganha ele, não é ele que te ganha. Então papai falava isso comigo, irmão Walter, para eu não agir na emoção. Eu vou fazer
Aí a moça vai acrescentar uma porta a mais para invernizar. Aí eu vou, tá bom, tá jóia. Então, se você agir sempre dessa forma, o que vai acontecer? As suas cães, né? Você vai ficar no prejuízo, numa situação difícil, e daqui a pouco você vai ficar abaixo da linha de expectativa que você até merece, né? Não precisa, mas merece. Então o Eterno nos ensina que a nossa forma de viver é com o juízo, irmã Tânia, com estatutos, com mandamentos, com razão, e nunca com a emoção, porque a emoção causa dores, causa devaneios, desilusões, como a gente tem visto na sociedade e também nas porções anteriores. Agora nós vamos abrir 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá embaixo. Pedro está na frente de Apocalipse, né? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Primeira epístola de Kefa, o Talmudim, não é apóstolo, mas é um Talmud. Primeiro Kefa, Aleph, Gimel, até o Tet. Todos que acharam, diga Shalom, achei. Nós estamos aqui se aproximando de uma hora de live, né? Estamos se aproximando de uma hora de live. Primeira Kefa, depois de Tiago, tá? Que diz: Kefa, Talmudim de Yahushua, Alger, dispensos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vou repetir, primeiro versículo. Kefa, Talmudim de Yeshua, aos estrangeiros, dispersos no ponto Galácia, Capadócia, na Turquia, né? Ásia e Bitínia, lá acima da Azerbaijão, né? Eleitos segundo a presciência de Arro, em santificação do Rua, do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Yeshua. Resta-te Shalom, sejam multiplicadas. Versículo 3. Agora começa aqui a nossa Haftará. Bendito seja Yahweh, nosso Criador, Yeshua, que, segundo a sua benevolência, nos gerou de novo para uma vida e esperança, uma viva esperança, pela ressurreição de Yeshua dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 5: que mediante a emuná estáis guardados na virtude de Hashem para a salvação, já prestes para ser revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa emuná, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra na revelação de Yeshua, ao qual, não o havendo visto, a mais no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e honroso, alcançando o fim da vossa emuná, a salvação das vossas almas. Muito bem, maravilha. O Eterno é conosco através dessa extremamente perfeita palavra do irmão Kefa Barjon, né? Aqui a gente entende que o Eterno, ele é bendito, né?
o nosso Ave e o nosso Talmidim Yeshua, que segundo a sua benevolência nos gerou de novo. Então, Yeshua, essa noite, está gerando uma nova existência sobre nós, irmãos e irmãs, né? Yeshua lhe trouxe esse mérito no madeiro, né? Foi uma situação seríssima e muito forte, grave, que foi acometido ali em Jerusalém. Jerusalém foi dominado pelos otomanos, como nós sabemos, né? E escravizou ele e trouxe toda essa situação. E através daquele grande sacrifício, ele nos causou um novo, né? Na nossa vida, para uma viva esperança, né? E não uma morte, mas uma viva esperança. E essa ressurreição dentre as pessoas mortas. Quem são, irmã Tânia, as pessoas que estão mortas hoje? É aquela pessoa que não tem testemunho de Yeshua. Quem não tem testemunho de Yeshua? Pessoas que não cumprem a Torá. Todas as pessoas que não cumprem a Torá não têm testemunho de Yeshua. Porque ele disse em Matitiarro 5,17: eu não vim aqui abrogar-lhe, mas vim cumpri-la. Eu vim causar a Torá para que vocês voltem para ela, e não escartar a ela, né? Então aqui, essa noite, o Eterno nos conforta no Gimel, nesse camelo aqui, que Yeshua está fazendo que nós nascemos entre os mortos, né? E a gente está num mar de mortandade muito grande, né? É incrível que a maioria das pessoas não consegue enxergar, né, a mortandade que está, né? Ontem até a gente viu alguns seres mortos, né? Mas há muito mais, irmã Tânia, muito mais, tá? Tem pessoas que estão muito bem alinhadas, cheirosas, bem arrumadas, mas estão mortas, né, irmãs? E você não consegue, às vezes, identificar, tá? Aqui no 4, o Eterno diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aqui a gente tem a nossa né? Que são as nossas vestes, né? Então, lá nos chamais, a gente tem uma veste incorruptível, e a gente já está próxima a receber essa veste, irmã Tânia. Lá não há murcha, né? Lá não vamos entrar com essa veste de carne, irmã Tânia. Lá nós teremos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, é um processo incontaminável. Lá não tem contaminação, tá? Lá não precisamos fazer Tahará Hamispahá, né? Que é a purificação, a lavagem dos pés, das mãos, não. Porque lá a gente é guardada para nós, né? A nossa alma vai ser guardada nos chamais. Bendito sejas. Aleluia, bendito. E que mediante a emuná estás guardada na virtude do Altíssimo para a salvação. Então nós estamos essa noite guardadas, toda a nossa virtude, como a gente vem falando aqui, né, outrora, né, que nós vamos ser escolhidas, né, irmão Valdo, através da vibração, tá? O Eterno, Yeshua, vai escolher as almas pelo cheiro, pela virtude, pela vibração. Não é pela nossa carne que ele vai escolher, né, irmão Valdo? Vai ser pela vibração, pelo cheiro, tá? Então, mediante a fé, estás guardado na virtude para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E chegamos, né? Chegamos nos últimos tempos agora, né? Sabemos que a gente vai ver esses eventos, né? A gente vai ver essa transformação, e que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, né? Sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, tentações a gente tem mesmo, né? Não tem jeito, né, irmão Val? Há tentações de todas as áreas. Na área do cabeça, a mão direita nossa, que é a sabedoria,
Nós temos tentação na nossa mão esquerda, que é o entendimento. Nós temos tentação no nosso pulmão direito, que é a bondade. Nós temos tentações no nosso pulmão esquerdo, que é a força e o poder. Nós temos, irmã Tânia, tentação pelo lado do fígado nosso, que é a vitória, toda a parte de fígado, que é a alimentação, bebidas, né? Nós temos pelo lado esquerdo, identificando o pâncreas, né? Pelo lado do esplendor, né? A parte de alimentação, açúcares, todo tipo de manifestação de prazer, né? O pâncreas, ele tem essa função de filtrar e causar os açúcares, né, para o nosso organismo. Então, a tentação ataca também o pâncreas espiritual e o físico. Nós somos atentados também nos órgãos espirituais. Nós somos atentados na árvore do prazer, que é o nosso órgão genital também, em todas as áreas. E nós somos também atentados na planta dos pés, que é onde a gente está, onde a gente vai, onde a gente se coloca, né? Então, as 10 emanações do nosso corpo, que é a árvore da vida, nós temos provações e tentações, né, irmão? O inimigo, ele oferece todo o tipo de provações e tentações, como aconteceu com o próprio Yeshua, lá em cima no monte, Marcos 4,4, quando ele ofereceu para Yeshua um mundo, mas que Yeshua deveria prostrar-se diante dele, né? Então a gente às vezes fica contristados, ou seja, nós ficamos um pouco tristes pelas tentações, né? Palavras que machucam também, né, irmão Val? Às vezes tem pessoas que estão inflamadas, estão ingratas, estão tristes e transfere essa energia para nós também. Vamos lá, número 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra, na revelação de Yeshua. Então, na revelação de Yeshua, irmãs e irmãos, nós temos uma prova na nossa emuná, né? Essa prova é muito mais provada do que o fogo, o ouro que vai ao fogo, né? E nós sabemos que o metal, ele vai 18 vezes no cadinho para se formar ouro, 18 quilates, que ele vai 18 vezes receber um fogo de 900 graus, né? Então, se você pegar um brinco, um metal qualquer, um garfo, colocar 18 vezes no cadinho, ele se torna ouro. Mas ele foi provado 1000 graus Celsius 18 vezes, né? Vai ficar amarelo e se torna um ouro. Mas a nossa prova aqui, a nossa testemunha de fé em Yeshua, é muito mais do que isso, né? Quantas provas, né, irmã Eunice, passamos ao longo dessas vidas, né? Ao longo da nossa vida, né? Muito mais do que o metal no cadinho. Então nós devemos que se ache em louvor e honra, tá? No testemunho de Yeshua, tá? Quando eu saí do sistema da Babilônia, eu logo consegui perceber que era uma farsa, irmão Valdo, o louvor babilônico, o louvor das abadias. E pude compreender que o processo de Yeshua, né, acreditar na Torá pelo mérito de Yeshua, é muito mais conflitante, né, do que nós podemos entender. Muitas pessoas não compreendem a nossa forma, do nosso testemunho de Yeshua, né, porque como eles não vivem o testemunho de Yeshua, então a vida para eles é mais fácil, né, irmão Valdo? Então por isso eles criticam a nossa forma de emuná, de fé aqui, tá? Eles não guardam mandamento nenhum, então a possibilidade de eles terem coisas físicas e prosperidade é mais fácil, né? É muito mais fácil eles terem
galgar alguma coisa física. Só que eles não têm o testemunho de Yeshua, né? Se você chamar um líder desse para orar uma pessoa enferma, a doença não vai embora, o problema continua, o problema persiste ali, né? Então você vai lá nas abadias, mas lá a parte má continua nas famílias. Não há testemunho de Yeshua, não há salvação, né? Há doenças, há adultério, há desencontros, há perturbações. Então, os demônios não saem dali, porque eles não têm, irmã Tânia, o testemunho de Yeshua aqui no versículo 7, né? Enquanto que nós, essa noite, temos o Yeshua aqui, de abençoada memória, conosco. Versículo 8, o qual, não o havendo visto, a mais no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e honroso. Mesmo que a gente não viu Yeshua, mas nós honramos o mérito dele, né? Nós temos que honrar nossas irmãs e irmãos. E Yeshua é o nosso irmão. Ele foi um sacerdote da tribo de Judá em Jerusalém, né? E nós respeitamos o ministério dele, tá bom? A diferença é que a nossa emuná é voltada ao Altíssimo. A gente tem consideração e respeito ao mérito de Yeshua, mas nós não elevamos ele ao cargo de Deus. Isso não existe, é idolatria, tá? Ele é um tanaíta da tribo de Judá, da sinagoga de Judá, sumo sacerdócio. Ele fazia um serviço de interação. Ele estudou na Yeshivá, na sinagoga, mas ele pregava em vários lugares, tá? E ele foi o único hebreu que deu mérito para o universo todo. Ele conseguiu espalhar a Torá para o universo todo, né? Ele trouxe desdobramentos de cura, de milagres em vários lugares. E por isso a maioria dos filhos da serpente não gostam dele, né, irmão Val? Eles não gostam dele e proíbe de até falar o nome dele. Mas nós aqui não, nós respeitamos o ministério de Yeshua, sim, porque ele foi o sumo sacerdócio da tribo de Judá com eloquência, tá? E o número 9, para fechar agora, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, irmãos, a salvação nossa está dentro da fé, tá? Então, quando nós temos emuná, o Criador, a gente tem sim a Yeshua, que é a salvação. Quero já agradecer a presença de todos, tá? O Altíssimo certamente trabalhou fortemente essa noite com a Paraxá Viveu. Ela é curta mesmo, ela não é muito grande. Semana agora, quarta-feira, estaremos aqui às 19 horas para estar tratando do culto de libertação e da Paraxá Shemot, nomes. Êxodo 1:1, nós vamos tratar de Êxodo 1 e nós vamos estar trazendo aí o culto da cura, tá? Para purificação, expulsar os demônios, os shedins, e trazer aí a cura, a purificação das almas do Altíssimo. Quarta-feira, às 19 horas, Rua 10, 293, bairro Ajuda de Baixo. Estaremos aqui com os braços abertos, aguardando as almas do Criador. Agradeço a presença da irmã Leda, irmã Tânia, do irmão Valdo, de você também. Que o Eterno seja conosco hoje, amanhã e sempre. Vou fazer a Bicat Kohanim, tá? Terá Kiddush hoje, irmã Eunice? Então nós vamos estar fazendo aqui o Kiddush de Shabbat. Deixa eu fazer aqui na página 305. Bendito é o Criador que fez os céus e a terra. Paraxá Vaierri. Essa porção é maravilhosa. Um terrelim de Davi. O Eterno é o nosso pastor e por isso nada nos pode faltar.
O Eterno nos faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que sigamos pelo vale da sombra da morte, nada temeremos, porque tu estás conosco. Teu cajado, teu bordão nos darão apoio e conforto. Prepara-nos uma mesa de delícia na presença dos nossos inimigos. Unge-os com óleo nossa cabeça, nosso cálice transborda. Certamente a bondade e a benevolência nos acompanharão por todos os dias de nossa existência, e por todo sempre habitaremos na casa do Altíssimo. Se apartares do Shabat o teu pé, não prosseguires as tuas empresas no meu Kadosh dia, e ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Altíssimo e digno de honra. Se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Altíssimo. Eu te farei subir às alturas da terra, e te alimentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Todo-Poderoso falou. Os filhos dos hebreus guardarão o Shabat para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. É um sinal entre mim e os filhos dos hebreus para sempre, de que em 6 dias fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Com a permissão dos senhores e mestres, com a permissão dos chamais, bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos, nos ordenaste sentar no nosso carro. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos, nos ordenaste sobre o lavar das mãos. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres. Bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Eu desejo a todos uma Shavua Tov, uma boa semana, a todos vocês, tá? E eu vou estar fazendo a Bikat Kohanim, vocês podem lavar as mãos, assentar-se à mesa para o Kiddush de Shabbat Rosh Kodesh. Yevarei Adonai Ismerecha, Yair Adonai Panavelicha, Vekuneka, Es Adonai Panavelicha, Veasen Lecha, Shalom. Elohai é Rei fiel, o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti e põe-te a Shalom. Certamente o Eterno já colocou a Shalom sobre nós. E todo o povo diz: Amém! Muito obrigado, Yahweh dos Exércitos, por essa sessão solene encerrado, a sessão solene e também o livro de Bereshit. Essa semana inicia-se quarta-feira aqui, Shemot 1:1. Nós vamos estar tratando de Êxodo 1, vamos estar fazendo o culto da cura. Todos vocês estão convidados, tá bom? Forte abraço, Shalom.